ele voltasse. Na verdade, dependendo da plataforma que está sendo atacada, da configuração de segurança do sistema e da conectividade de rede, cada palavra de um dicionário do inglês pode, acredite ou não, ser testada em menos de 5 segundos. Enquanto esse ataque estava em execução, Ivan ligou outro computador para executar um ataque semelhante a outro servidor usado pelo grupo de desenvolvimento, o ATM6. 20 minutos depois, o software de ataque havia feito aquilo que os usuários mais crédulos gostam de achar que é impossível. Ele havia encontrado uma senha que revelava que um dos usuários havia escolhido a palavra Frodo, um dos hobbits do livro O Senhor dos Anéis. Com essa senha, Ivan pode se conectar ao servidor ATM6 usando a conta do usuário. Havia uma boa e uma má notícia para o nosso atacante. A boa notícia era que a conta que ele invadira tinha privilégios de administrador, o que seria essencial para a próxima etapa. A má notícia era que o código-fonte do jogo não estava em nenhum lugar. Ele devia estar em outra máquina, a ATM5, e ele já sabia que ela era resistente a um ataque de dicionário. Mas Ivan ainda não desistira, ele ainda tinha mais alguns truques para experimentar. Em alguns sistemas operacionais Windows e Unix, os hashes de senha, as senhas criptografadas, estão disponíveis para todos que tenham acesso ao computador no qual eles estão armazenados. O raciocínio é que as senhas criptografadas não podem ser descobertas e, portanto, não precisam estar. 150. Capítulo 11. Combinando a tecnologia e a engenharia social. 151. Protegidas. Essa teoria está errada. Usando outra ferramenta chamada PDUM3, a qual também está disponível na internet, ele pôde extrair os hashes de senha da máquina ATM6 e fez o seu download. Um arquivo típico de hashes de senhas se parece com este. ADMNSTRATOR 500-954-321-A38D6AB7S0C8D76954A50 2489272C0B04F3DFB341E26F6D6E9A97. AKSPR 110-583793642C3954F64-2C5C7363066CDFF 39367F9083577F1578737D72D04908221. DGGR 111-5D150Z258D216C52-5A3B83F66277C7 17AD5641443082B403D01AE256558. ILLGAN 112-2017D4A5D8383FF17355FAFLF89007A952C2CBB9C2C734EB89320DB13. TABCK 115-9F5890B3FCAB7AD3B435B51404I 1F0154728447212FC05E1D2D820B35B. VKNTR 116-816A5D0355966D3B435B51404I B933D222589446FCC7BD153F1CD6E. VWLLWICK 119-25904IC665B30F44449AF42I1054F192. 15B2B7953F B632907455522706A4324669. MMCDUNLD 121 A4AD098D2932177AD3B435B51404I e 40670F936B792-2F5EK9398A27. Vokman 141 C5C598F45768635AD3B435B51404I DC8827A1212737F084CDBF5FD1925C. Agora com o download dos hashes no seu computador. Ivan usou outra ferramenta que executava um tipo diferente de ataque de senha conhecido como força bruta. Esse tipo de ataque tenta todas as combinações de caracteres alfanuméricos e os símbolos mais especiais. Ivan usou um utilitário de software chamado L0-3 Loft-Track, o qual está disponível em www.ataque.com. Outra fonte de algumas ferramentas excelentes para a recuperação de senhas é www.elconsoft.com. Fecha parênteses. Os administradores de sistema usam o L0-3 para fazer a auditoria das senhas fracas, os atacantes o usam para descobrir senhas. O recurso de força bruta do LC3 tenta as senhas com combinações de letras, numerais e a maioria dos símbolos incluindo @jogo da velha cifrão por cento e. Ele tenta sistematicamente todas as combinações possíveis da maioria dos caracteres. Observe, porém, que se forem usados os caracteres não impressos, o LC3 não pode descobrir a senha. O programa tem uma velocidade quase inacreditável, a qual pode chegar a até 2,8 milhões de tentativas por segundo em uma máquina com um processador de 1 GHz. Mesmo com essa velocidade e se o administrador de sistema configurou o sistema operacional Windows adequadamente, desativando o uso dos hashes LAMA, a descoberta de uma senha pode levar um tempo excessivo. Por esse motivo, o atacante quase sempre faz o download dos hashes e executa o ataque em sua própria máquina ou em outra, em vez de ficar online na rede da empresa-alvo e se arriscar a ser pego. Jargão. Ataque de força bruta. Uma estratégia de descoberta de senha que tenta todas as combinações possíveis de caracteres alfanuméricos e símbolos especiais. 152. A arte de enganar. Para Ivan, a espera não foi tão longa. Várias horas mais tarde, o programa apresentou as senhas de cada um dos membros da equipe de desenvolvimento. Mas essas eram as senhas dos usuários da máquina ATM6 e ele já sabia que o código-fonte do jogo que desejava não estava nesse servidor. E agora? Ele ainda não conseguirá uma senha para uma conta da máquina ATM5. Usando o seu raciocínio de hacker e sabendo dos maus hábitos de segurança dos usuários em geral, ele calculou que um dos membros da equipe poderia ter escolhido a mesma senha em ambas as máquinas. Na verdade, foi exatamente isso o que aconteceu. Um dos membros da equipe usava a senha jogadores no ATM5 e no ATM6. A porta havia se escancarado para Ivan caçar até encontrar o programa que procurava. Após localizar o diretório do código-fonte e fazer o seu download, ele executou outra etapa típica dos invasores de sistemas, mudou a senha de uma conta inativa que tinha direitos administrativos, só para o caso de querer obter uma versão atualizada do software no futuro. Analisando a trapaça. Nesse ataque, que explorava as vulnerabilidades técnicas e pessoais, o atacante começou com uma ligação telefônica para obter a localização e os nomes dos hosts dos servidores de desenvolvimento que mantinham as informações proprietárias. Em seguida, ele usou um utilitário de software para identificar os nomes de usuário de contas válidas de todos que tinham acesso ao servidor de desenvolvimento.
A seguir, ele executou 2 ataques sucessivos de senhas, entre eles um ataque de dicionário, o qual pesquisa as senhas mais usadas tentando todas as palavras de um dicionário da língua inglesa, às vezes aumentado por diversas listas de palavras contendo nomes, locais e itens de interesse especial. Como as ferramentas de hacking comerciais e de domínio público podem ser obtidas por qualquer pessoa para qualquer finalidade, é muito importante que você fique atento e proteja os sistemas de computadores da empresa e a sua infraestrutura de rede. A magnitude dessa ameaça não pode ser subestimada. De acordo com a revista Computer World, uma análise nos escritórios de Nova York da Oppenheimer Funds levou a uma descoberta surpreendente. O vice-presidente da empresa para a segurança de rede e recuperação de desastres executou um ataque de senhas contra os empregados de sua empresa usando um dos pacotes de software padrão. A revista informou que em 3 minutos ele conseguiu descobrir as senhas de 800 empregados. Mitnick. Na terminologia do jogo Monopoly, não use palavra do dicionário. Você tem de ensinar seus empregados como eles devem escolher senhas que protegem realmente os seus bens, evitando a trapaça. Os ataques da engenharia social podem se tornar ainda mais destrutivos quando o atacante usa um elemento de tecnologia. Para evitar esse tipo de ataque em geral, você precisa seguir etapas nos níveis humano e técnico. Recado do Capítulo 11. Combinando a tecnologia e a engenharia social. Diga simplesmente não na primeira história do capítulo. A funcionária da empresa de telefonia Arcmac não deveria ter removido o status negar encerramento das 10 linhas telefônicas sem nenhuma ordem de serviço que autorizasse a mudança. Não basta que os empregados conheçam as políticas e os procedimentos de segurança. Eles devem entender como essas políticas são importantes para evitar danos para a empresa. As políticas de segurança devem desencorajar o desvio do procedimento por meio de um sistema de recompensas. Naturalmente, as políticas devem ser realistas e não devem pedir que os empregados executem etapas complicadas demais, caso contrário elas podem ser ignoradas. Da mesma forma, um programa de conscientização sobre a segurança precisa convencer os empregados que, embora seja importante realizar as tarefas da função dentro do prazo, a tomada de um atalho que não atende os procedimentos adequados de segurança pode ser prejudicial para a empresa e os colegas. O mesmo cuidado deve ser tomado quando se fornecem informações para um estranho ao telefone. Não importa se a pessoa se apresenta de modo persuasivo, não importa o seu status ou a sua posição na hierarquia da empresa, nenhuma informação deve ser fornecida além daquelas designadas como publicamente disponíveis até que a identidade do interlocutor seja verificada positivamente. Se essa política fosse observada rigidamente, o esquema da engenharia social da história de Johnny teria falhado e Gondorf nunca poderia planejar um novo golpe com o seu colega Johnny. Essa é uma questão tão importante que a reitero em todo este livro. Verifique, verifique e verifique novamente. Toda solicitação que não seja feita pessoalmente nunca deve ser aceita sem a verificação da identidade do solicitante. Ponto. Fazendo a limpeza para todas as empresas que não têm pessoal de segurança durante as 24 horas do dia. O esquema no qual um atacante tem acesso a um escritório após o expediente representa um desafio. O pessoal da limpeza normalmente trata com respeito todos que aparentam trabalhar na empresa e pareçam ser verdadeiros. Afinal de contas, essa pessoa pode causar-lhes problemas ou sua demissão. Por esse motivo, as equipes de limpeza, sejam elas internas ou contratadas em uma agência externa, devem ser treinadas nas questões da segurança física. O trabalho de limpeza não exige formação superior, nem mesmo a habilidade de falar fluentemente o idioma do país, e o treinamento normal, quando envolve questões não relacionadas com a segurança, tais como o tipo de produto de limpeza a ser usado para as diferentes tarefas. Em geral, essas pessoas não são instruídas para se alguém pedir para entrar fora do expediente, você precisa verificar o cartão de identificação da empresa e, em seguida, ligar para o escritório da empresa de limpeza, explicar a situação e aguardar a autorização. Uma organização precisa ter planos para uma situação como aquela deste capítulo antes que ela aconteça e treinar as pessoas adequadamente. De acordo com a minha experiência pessoal, descobri que a maioria das empresas, se não todas, do setor privado é muito relapsa nessa área da segurança física. Você pode tentar abordar o problema de outro modo, colocando a responsabilidade nos próprios empregados da sua empresa. Uma empresa sem serviço de segurança durante 24 horas deve dizer aos seus empregados que entram fora do expediente que eles devem levar suas próprias chaves ou cartões de acesso eletrônico e nunca devem colocar o pessoal da limpeza em uma situação em que eles tenham de resolver quem deve ser admitido. Em seguida, a empresa de limpeza deve ser avisada. 153. 154. A arte de enganar que o seu pessoal de limpeza sempre deve ser treinado para não deixar ninguém entrar nas instalações da empresa em nenhum momento. Essa é uma regra simples, não abra a porta para ninguém. Se for apropriado, ela pode ser escrita como uma condição do contrato com a empresa de limpeza. Da mesma forma, as equipes de limpeza devem ser treinadas quanto às técnicas usadas pelas pessoas não autorizadas que seguem uma pessoa autorizada quando ela passa pela entrada de segurança. Elas também devem ser treinadas para não permitir que outra pessoa a siga e entre no prédio só porque parece ser um empregado. Faça um acompanhamento constante, digamos de 3 a 4 vezes por ano, realizando um teste de penetração ou uma avaliação de vulnerabilidade. Faça com que alguém apareça na porta quando a equipe de limpeza estiver trabalhando e tente entrar no prédio. Em vez de usar os seus próprios empregados, você pode contratar uma empresa especializada nesse tipo de teste de penetração. Passe adiante, protejam suas senhas. Cada vez mais as organizações estão se tornando vigilantes sobre a implantação das diretivas lógicas de segurança, por exemplo, a configuração do sistema operacional para implantar as políticas de senhas e limitar o número de tentativas inválidas de login que podem ser feitas até que a conta seja bloqueada. Na verdade, as plataformas de negócios do Microsoft Windows geralmente têm esse recurso incorporado. Mesmo assim, reconhecendo o modo como os clientes se aborrecem facilmente com os recursos que exigem um esforço extra, os produtos são entregues na sua forma padrão, ou seja, com os recursos de segurança desativados. Está na hora de os fabricantes de software pararem de entregar produtos com os recursos na forma padrão, pois deveria acontecer justamente o contrário. Suspeito de que eles vão descobrir isso em breve. Obviamente, a política de segurança corporativa deve obrigar os administradores de sistema a implantarem diretivas lógicas de segurança sempre que possível, com o objetivo de não depender das pessoas não mais do que o necessário. Não é preciso pensar muito para ver que quando limita o número de tentativas sucessivas e inválidas de login com determinada conta, por exemplo, você torna a vida de um atacante significativamente mais difícil. Toda a organização enfrenta esse desconfortável desequilíbrio entre uma segurança forte e a produtividade do empregado, o qual faz com que alguns empregados ignorem as políticas de segurança e não aceitem o fato de que essas medidas são importantes para proteger a integridade das informações corporativas confidenciais. Se as políticas de uma empresa não abordam algumas questões, os empregados podem usar o caminho da menor resistência e realizar as ações mais convenientes que tornem seu trabalho mais fácil. Alguns empregados podem resistir à mudança e ignorar os bons hábitos de segurança. Você talvez tenha encontrado um empregado assim, o qual segue as regras sobre o tamanho e a complexidade da senha, mas depois escreve a mesma senha em um post-it e a cola no monitor.
Uma parte vital da proteção da sua organização é o uso de senhas difíceis de serem descobertas, as quais são combinadas a configurações rígidas de segurança na sua tecnologia. Consulte o capítulo 16 para obter uma discussão detalhada sobre as políticas recomendadas de senhas. Ataques aos empregados iniciantes. Como demonstram muitas histórias deste livro, o engenheiro social habilidoso quase sempre visa o pessoal de nível mais baixo da hierarquia organizacional. Pode ser fácil manipular essas pessoas para que elas revelem informações aparentemente inofensivas que o atacante usa para chegar mais próximo da obtenção das informações mais confidenciais da empresa. Um atacante visa os empregados do nível iniciante porque geralmente eles não têm consciência do valor das informações específicas da empresa ou dos possíveis resultados de determinadas ações. Da mesma forma, eles tendem a ser facilmente influenciados por algumas das abordagens mais comuns da engenharia social: um interlocutor que invoca a autoridade, uma pessoa que parece amistosa e agradável, uma pessoa que parece conhecer pessoas da empresa que são conhecidas da vítima, uma solicitação que o atacante diz ser urgente ou a sugestão de que a vítima obterá algum tipo de favor ou reconhecimento. Estas são algumas histórias de ataque ao empregado de nível mais baixo em ação. O guarda de segurança prestativo. Os ladrões esperam encontrar uma pessoa ambiciosa porque são elas que têm mais chances de cair em um jogo de trapaça. Os engenheiros sociais, quando visam alguém, tal como um membro de uma equipe de limpeza ou um guarda da segurança, esperam encontrar um indivíduo de boa índole, amistoso e que confia nas outras pessoas. Eles são aqueles que têm mais chances de estarem dispostos a ajudar. É exatamente isso o que o atacante da próxima história tem em mente. A visão de Elliot. Data/hora, 3h26 da madrugada de terça-feira em fevereiro de 1998. Localização: instalações da Marshall Microsystems, Nashua, New Hampshire. Elliot Staley sabia que não deveria sair do seu posto quando não estava nas rondas programadas, mas ele estava no meio da noite e, para dizer a verdade, ainda não tinha visto uma única pessoa desde que começou o seu turno. E estava quase na hora de fazer a sua ronda de qualquer maneira. O infeliz no telefone parecia que realmente precisava da sua ajuda. E é bom para alguém poder fazer algo de bom para outra pessoa. 156. A arte de enganar. A história de Bill. Bill Goldrock tinha um objetivo simples, ao qual se apegava desde que tinha 12 anos, aposentar-se com 24 anos, sem nem tocar em um centavo do seu fundo de poupança. Para mostrar ao pai, o todo-poderoso e impiedoso banqueiro, que ele podia ser um sucesso por conta própria. Faltavam apenas 2 anos e estava perfeitamente claro que ele não iria ganhar a sua fortuna nos próximos 24 meses sendo um homem de negócios brilhante, e também não iria conseguir isso como um investidor inteligente. Certa vez pensou em roubar bancos com um revólver, mas isso é coisa de cinema. O custo do risco comparado ao benefício é alto demais. E ficava sonhando com um golpe: roubar um banco eletronicamente. Da última vez que Bill esteve na Europa com a família, ele abriu uma conta bancária em Mônaco com FR cifrão 100. Ele ainda tinha apenas FR cifrão 100 na conta, mas tinha um plano que o ajudaria a chegar aos 7 dígitos em um instante. Com um pouco de sorte, talvez até aos 8 dígitos. A namorada de Bill, Anne Marie, trabalhava em um grande banco em Boston. Um dia, enquanto a esperava sair de uma reunião de última hora no escritório, ele cedeu à curiosidade e conectou o seu laptop a uma porta Ethernet da sala de reuniões que estava usando. Isso mesmo. Ele estava na rede interna e conectado dentro da rede do banco, atrás do firewall corporativo. Isso lhe deu uma ideia. Ele juntou seu talento ao de um colega de classe que conhecia uma jovem chamada Julia, uma brilhante mestra em ciência da computação e candidata a um estágio na Marshall Microsystems. Julia parecia ser uma ótima fonte de informações internas essenciais. Eles disseram a ela que estavam escrevendo um roteiro de um filme e ela realmente acreditou neles. Ela pensou que poderia ser divertido criar uma história com eles e deu-lhes todos os detalhes sobre como você poderia executar o plano que haviam descrito. Ela pensou que a ideia era brilhante e ficava pedindo que eles lhe dessem um crédito no filme também. Eles a avisaram que com frequência as ideias para um filme são roubadas e fizeram com que ela jurasse que nunca diria nada a ninguém.